Olá, povo de Deus, boa noite. Hoje eu quero falar uma palavra que Deus vai falar com você hoje. Que Deus vai aí entrar dentro desse coraçãozinho, vai transformar, vai cuidar desses problemas que você está sentindo. E hoje eu vou falar para você essa palavra. Eu sei que vai falar com você essa palavra. Eu sei que você está sentindo este momento, eu não sei, mas Deus sabe. Talvez você está preocupado, ansioso. Deus quer que você entregue essa situação. Essa preocupação, Ele quer que você faça isso. Essa palavra hoje eu sei que você vai refletir, você vai pensar. Pode ler, se você quiser ler depois. Daniel capítulo 6, pode ler esse capítulo. Você vai amar, você nunca mais vai sair do mesmo. Você vai sair mudado, porque eu creio que Deus vai mudar. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar toda aquela situação que você pensa que não vai acontecer, mas vai acontecer. Deus vai falar com você hoje. Amém? Isso eu creio. Quero que você feche seus olhos e ore comigo. Mas antes disso, quero que você se inscreva e ative o sininho, né? Comenta, curte, compartilha para alguém que decide essa palavra. Sei que também ela vai ser transformada. Compartilhe para um amigo, para a irmã, para a família. Sei que vai falar com a nossa mãe. Mas feche seus olhos e vamos orar. Pai Santo Deus, aqui estou presente para que todas as pessoas que vai ouvir essa palavra no telefone, no vídeo, Deus, que vai assistir, para que o Senhor venha falar com ela. Através desse coraçãozinho que está preocupado, está ansioso, cuida, Senhor, dessa preocupação. Cuide de tudo aquilo que ela está desesperada, preocupada, muitas vezes não consegue mais dormir, Senhor. Muitas outras coisas estão acontecendo, mas o Senhor a conhece. E hoje, Senhor, eu oro para que o Senhor cuide delas. Cuide dessas pessoas que estão necessitando. Cuide deste momento que eu irei também falar a tua palavra, transmitir para que elas possam entender. Que eu te peço nesse nome de Jesus. Amém. Povo, voltando aqui, vamos ler capítulo 6. Muitas vezes você já ouviu falar de Daniel, que estava na cova dos leões, mas você não soube o motivo por que ele estava lá na cova dos leões, porque levou ele a estar na cova dos leões. Mas hoje, quero que você fique nesse vídeo e assista ao final. Sei que você vai surpreender com essa palavra. Amém. Vamos ler aqui. Quero que você leia comigo. Você pode abrir sua Bíblia ou depois chegar em casa, não sei onde você está, mas tira um tempinho para ouvir pelo menos essa mensagem, ou antes de dormir, lia pelo menos uma mensagem em Salmos 55, versículo 22, vai ajudar muito você também. Então, venha ler comigo, Daniel, capítulo 6, versículo 1. Dário achou por bem nomear 120 satrapas para governar todo o reino. Dário era o dono do rei. O reino era dele. E ele achou interessante, né? Eu vou contratar 120 satrapas para cuidar do reino, né? Vamos ler mais. Versículo 2. E colocou 3 supervisores. Ai, que palavra linda, né? Vamos continuar. 3 supervisores sobre eles. Um dos quais era Daniel. Olha, aqui já está começando. Daniel estava no meio daqueles 3 supervisores. E um era ele. Os satrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Os satrapas tinham que prestar contas aos supervisores para que não sofresse uma perda. Algo que levasse abaixo o reino. Que tinha que acontecer tudo por ordem, né? Então, vamos ler mais. No capítulo 3, no versículo 3, fala:
Ora, Daniel se destacou tanto mesmo, hein? Entre os fezores e satrapas. Olha, Daniel ficou acima deles. Aí sabe que o rei, vamos ler, mas sabe que o rei quis fazer com Daniel? Por suas grandes qualidades que Daniel tinha, olha. E não só tinha qualidade, tá? Ele tinha caráter. Caráter em tudo que fazia, porque Deus era com ele. E que o rei planejava colocar ele na frente do reino para governar todo o governo de império. O governo de todo o império ele ia comandar. Ele ia estar à frente daquele governo de todo o império. Quero falar para você, irmão, que Deus age, mas nem nessas qualidades, muitas vezes vem algo pior na frente, o perigo à frente, né? Vamos ler mais para nós entendermos. Versículo 4 fala: diante disso, os supervisores e os satrapas, olha, esses supervisores e satrapas armaram uma emboscada para Daniel. Sabe, eles estavam achando ali que não acharam nenhuma falta em Daniel. Sabe o que eles falaram? Os satrapas e supervisores procuravam motivos para acusar Daniel, mas eles não encontraram nenhum motivo. Porque como que vamos acusar esse homem se não encontramos qualidades aos supervisores e satrapas falando? Como é que ele ia acusar aquele homem? Mas eles trouxeram outra acusação. Porque Daniel tinha um relacionamento com seu Deus. E sabia que esse decreto que ia ter, vamos ler mais adiante, ele sabia que Daniel não ia deixar de orar. Vamos chegar nesse início. Mas eu quero que você entenda essa palavra aqui. Vamos terminar de ler. Finalmente os homens disseram, jamais, encontrar motivos para acusar Daniel, jamais. Mas eles falaram, algo que seja relacionado com a lei do seu Deus. A lei de Deus é orar, ler a palavra, ser fiel a Deus, muitas outras coisas boas que Deus, você lê, você vai entender que Deus quer. Para te fortalecer, você precisa de oração, ler a Bíblia, você precisa praticar a palavra, você precisa, estar em comunhão com Ele em todos os momentos. Deus quer isso. Mas Daniel é uma pessoa honesta, uma pessoa que servia o seu Deus. Então vamos ler. E assim os supervisores, e o satrapa de comum, de acordo, foram falar com o rei. E todos os supervisores também convidaram os supervisores também que estavam com eles. Os prefeitos, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenado que homem nos próximos 30 dias ou qualquer seja que orar nesses 30 dias será tirado na cova dos leões. 30 dias, tá? Não é 2 dias, 30 dias. Mas aí vem uma palavra maravilhosa. Quero que você preste muita atenção. É certo que quem orar naqueles 30 dias será tirado na cova dos leões. Versículo 8 fala: agora o rei emite o decreto, ele emitiu. E não pode mais revogar, quer dizer, não pode mais voltar atrás. Se ele emitiu o decreto, todo o povo estava testemunha ali. Os conselheiros, os satrapas, os supervisores, os prefeitos, entre outros. E quero falar para você, quando Daniel soube aquele decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde a janela dava para Jerusalém.
Olha que maravilha. E ali fez o que ele costumava fazer. 3 vezes por dia, ele se ajoelhava e orava, agradecendo a seu Deus. Irmão, essa palavra hoje falou com você. Sei que falou com você. Como eu disse no início, essa palavra ia falar com você. No momento da vida que chega uma situação, nós ficamos desesperados. Muitas vezes a gente não sabemos como resolver. Mas Deus quer que você siga esse exemplo de Daniel. Daniel, quando soube do decreto, ele não se desesperou. Olha o que a Bíblia fala, ele não se desesperou. Ele foi lá para o seu quarto, que ficava à janela de frente para Jerusalém, e orou 3 vezes por dia, ajoelhado e agradecendo ao seu Deus. Eu quero falar, irmão, não se sinta assim triste. Não fica magoado. Não fica sem dormir por noite, por situações, por preocupações que está acontecendo. Muitas vezes você fica sem comer, sem fazer nada por preocupações que está acontecendo. Mas Deus quer que você faça isso. Entregue na mão dele, assim como Daniel fez. Entrega na mão dele porque ele vai cuidar de tudo. E se tem alguém que está passando por essa situação, quer orar por você, pode colocar nos comentários. Eu estive passando por a situação, pode contar o testemunho, pode colocar no comentário também. Eu vou estar respondendo a todos vocês. Então, Deus quer que vocês se entreguem, confiem nele. Ele vai cuidar dessa preocupação. Amém? Vamos continuar. No versículo 10, como eu falei, ele orou 3 vezes por dia. Agora vamos ao versículo 11. Então, aqueles homens foram investigar, os satrapas e os supervisores, e entre outros, e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Olha, aí era um motivo, de deles querer colocar Daniel na cova de leões, investigando, porque eles sabiam que Daniel ia orar naqueles 30 dias. E eu quero falar mais, irmão, aqui. Então aqueles homens foram, depois de investigar, foram ao rei, logo falar, dizendo: acerca do decreto real, tu não publicaste que um decreto ordenado que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer Deus ou qualquer homem, exceto a ti, o rei será lançado na cova de leões. O rei respondeu: o decreto está em vigor conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Olha o que a inveja faz. Então, esses supervisores satrapas, entre outros, foram falar com o rei, porque se ele tinha publicado o decreto, ali ele já estava planejando falar sobre Daniel, que ele estava orando. Vamos ler mais. E o versículo 3 fala: então disseram ao rei, os satrapas, os supervisores, entre outros, disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não tem dado ouvidos, não tem te dado ouvido. O rei, nem ao decreto que assinaste, ele continua orando 3 vezes por dia. Olha, 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas quando ele ordenou aquele decreto, ele não podia mais revogar, porque já estava decretado. E quando você, chega, um exemplo, quero falar para você. Quando está ali no juiz, alguém vai assinar para ser preso, quando alguém fala, quando o juiz bate o martelo, aquela prisão, de 12, sei quantos anos,
tá assinado. E você não pode mais sair. Então, isso é um decreto. O decreto você não pode mais voltar atrás. Então, o rei tentou até o pôr do sol, quer dizer, até meia-noite, salvar Daniel, mas não salvou. Muitas vezes, através desses problemas, Deus vai te salvar. Deus vai ver alguém para te ajudar. Amém? Então, vamos continuar. Então, o versículo 15 fala: Mas os homens lhe disseram: Lembra-te, o rei, de que, segundo a lei dos medos, pesos, nenhum do decreto, o edito do rei, pode ser modificado, o decreto dele. E diz assim, fala: Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse: Daniel, que seu Deus, a quem você serve, continua a te livrar, que ele livre. Olha, Deus cuida de você, ele envia pessoas, às vezes para te livrar, mas normalmente Deus quer que você passe por aquela situação, para que você veja com seus próprios olhos o que ele é capaz de fazer. Deus é capaz de fazer maravilhas na sua vida, milagres, coisas que você não imagina fazer. Deus faz. Ele te ama, irmão. Ele te ama muito, muito mesmo. Ele quer cuidar de você. Isso que Deus quer. Então vamos ler mais. E levaram Daniel para o rei. E colocaram ele ali na prisão. Tamparam a cova com a pedra, olha. E o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não seja modificada. Tendo voltado ao palácio, o rei voltou ao palácio. O rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir. Ele não conseguiu dormir porque Daniel estava na cova de leões. Não quero falar para você, Deus cuida de você. Por mais situações que você passe, Ele é contigo. E Ele não dorme. Amém. Vamos ler mais. Logo, ao alvorecer, o rei se levantou. Ao amanhecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. E quando ele se aproximou da cova, chamou Daniel com a voz que revela aflição. O rei estava aflito por tudo aquilo que estava acontecendo com Daniel. Ele não queria porque ele se agradou de Daniel, as qualidades, o caráter que ele tinha desde o começo. Então vou ler mais com você. Versículo 21 fala: Daniel. Versículo 20. Quando se aproximando, a cova chamou Daniel com a voz que revela a aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve, continuou pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: o rei, e para sempre. Meu Deus enviou seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente. Olha que palavra mais linda, inocente, à vista de Deus. Sou bem contra a ti e não cometi mal algum, ó rei. Irmão, essa palavra é para você. No momento em que você está passando, você acha que Deus não vai cuidar? Vai cuidar. Então, Deus, ele confiou ali no seu Deus. Ele sabia que nada daquilo estava sendo acusado de nada. Deus achou ele inocente na presença de Deus e fechou a boca daqueles leões, e nada atingiu ele. E eu quero falar para você, Deus hoje está cuidando dos seus problemas. Mesmo que esteja bem apertado, mesmo que seja muitas situações que você está passando difíceis, Deus está cuidando. Deus está quebrando aquele selo, Deus está quebrando tudo aquilo que deixa hoje você aflito, Deus está quebrando tudo. E eu sei que Ele vai enviar o anjo para cuidar de você neste momento também.
Vamos continuar mais. Versículo 23. O rei muito se alegrou e ordenou que tirasse Daniel da cova. E quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Glória a Deus. Quero falar para você, irmão, quando você passa por situação, Deus é te fortalecendo. Deus, ele te fortalece. Assim como Daniel saiu sem nada, nenhuma mordida de leão, porque Deus estava com ele. Você sai fortalecido, vencido daquela batalha. Você sai muito mais forte, muito, por essa situação que você passa. Vamos ler mais. Em 24 fala: E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados à cova dos leões. E antes de chegarem ao fundo, os leões atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então, aquelas pessoas hoje que atacaram, que acusaram Daniel, tentando acusar ele, foram acusados. Então, muitas vezes, para chegar em algum sucesso, para chegar em qualquer lugar na vida que você quer, você vai passar por situações, por inveja, qualquer situação na vida. Porque Deus, ele te ama. Amém. Então, eu quero que você entenda essa palavra. Deus quer que você hoje entregue esse coraçãozinho aí tá aflito. Entregue essa preocupação, toda a situação. Deus quer que você hoje confie nele. Amém. Essa é a palavra para você hoje. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele te ama. Não importa a situação que você passar, Ele vai estar contigo. Amém? Então, eu agradeço você ter ficado até aqui. E ative o sininho para ter mais vídeos. E comente aí, compartilha. Mas hoje eu quero fazer uma oração com você. Pai, Santo Deus, se as pessoas que ficaram até aqui, Pai, que eu possa ajudá-la com tua mão, Senhor, maravilhosa. Fortaleça ela nesses problemas difíceis que está passando. Que o Senhor possa tirar, que ela possa confiar em Ti. Entregar ela as preocupações dela em Suas mãos. Que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe grandemente vocês. Sei que a mão dele está cuidando de tudo. Amém? Graças a Deus.